pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre livros. Geralmente nessa época do ano eu começo a planejar aquilo que eu quero ler e aprender, estudar no ano seguinte. Então eu sempre faço aquela lista clássica aqui no YouTube, 12 livros para o ano seguinte. Mas dessa vez eu não decidi estabelecer exatamente 12, na verdade eu tenho uma pilha de livros aqui que eu tô bem interessada em ler. Vou contar aqui pra vocês quais são eles e por que eu escolhi estudar esses assuntos no ano que vem. E mais do que apenas compartilhar minha listinha com vocês, eu quero inspirar vocês a planejarem o que vocês querem aprender, o que vocês querem estudar no ano seguinte. Eu sei que listas muito rígidas, por vezes, não funcionam. Eu nunca consigo ler exatamente os 12 livros que eu coloquei lá. Eu leio mais do que isso, mas as leituras vão mudando ao longo do ano. Mas tem alguns assuntos que já são do meu interesse, tem algumas temáticas que eu sei que eu preciso aprender, que estão bem assim presentes na minha vida atualmente. Então eu já vou pesquisando livros, colocando livros no meu radar que são desses assuntos. Então eu encorajo vocês fortemente a incluírem aí nos seus planejamentos de fim/início de ano também um planejamento de leituras, para que vocês possam ter essa visualização do que vocês querem aprender. Porque, como eu sempre falo aqui, se a gente não deixa a vida me levar, provavelmente a gente não vai conseguir fazer aquilo que nós precisamos fazer, que nós queremos fazer. E isso inclui, com certeza, leitura. Porque a leitura, especialmente hoje, não é algo que é tão natural pra gente. A gente tá muito acostumado a entretenimentos muito rápidos, a aprender ou não aprender de maneira muito rápida, a conteúdos aí super estimulantes. E a leitura não é isso super estimulante, é algo que você vai sentar ali e vai focar por um determinado tempo, todos os dias. Então, é muito importante que a gente pense, que a gente se planeje, que a gente organize. Por mais que a gente não siga exatamente aquela lista, é bom que a gente pense em como é que tá a nossa vida, o que a gente precisa aprender, em qual é o momento de leitura em que nós estamos. Isso é muitíssimo importante. E feita essa introdução, antes de mostrar minha pilha pra vocês, eu quero só te pedir pra deixar um like nesse vídeo. Se você gosta de vídeo de livros, quer que eu traga mais vídeos desse tipo aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante. Se você gosta do tipo de conteúdo que eu compartilho aqui na internet, compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja, no seu grupo de amigos, no grupo do clube de livro. Então, compartilhe esse vídeo. Assim você me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. E se você é novo, dá uma passeada aqui pelo canal. Aqui a gente fala sobre livros, vida cristã, tem vários vlogs. A gente fala sobre vida comum, organização, planejamento. Então tem muito vídeo desse tipo. Se você gosta desses assuntos, considere se inscrever aqui no canal. Agora bora lá para minha lista de livros para 2025. Vocês vão ver que tem alguns assuntos que sempre se repetem na minha vida. Entra ano, sai ano, sempre se repetem. E ou eu tô aprendendo mais, ou eu tô me aprofundando, ou eu tô me atualizando. E um desses assuntos que eu amo muito é produtividade, hábitos, organização, planejamento. Vocês sabem que tudo isso eu amo. E sem dúvidas eu não poderia deixar de fora aqui da minha listinha de livros, o livro Produtividade Redimida, do pastor Allen Porto. O pastor Allen é alguém em quem eu me inspiro muito nessa área de hábitos, de produtividade, e ele lançou esse livro no ano de 2024, né, que é quando eu tô fazendo esse vídeo, pela editora Fiel. É uma parceria com a Purpose Paper, então é um assunto que eu gosto demais. Eu ouvi um workshop do pastor Allen sobre esse assunto, eu já conhecia, né, o que ele fala sobre esse assunto, mas eu vi que o livro, com certeza, vai trazer muitas coisas novas, mais aprofundadas, por outros ângulos, né, outros pontos de vista sobre esse assunto que eu gosto muito. Inclusive, eu vou colocar esse livro para votação lá no nosso clube de apoiadores. A gente tem um clube do livro dentro do Apoia-se, dentro do meu clube de apoiadores. Então, eu vou colocar esse livro para votação, pedindo encarecidamente para que os membros do clube votem nele, porque eu acredito que vai ser uma leitura, assim, de início de ano, que tem tudo a ver com esse clima, com esse momento, né? Então, Produtividade Redimida é o primeiro livro que eu quero ler em 2025. Um outro livro que eu quero muito ler no ano que vem é esse aqui, que já tá na minha lista há algum tempo, o Maestria, do Jordan Raynor. O Jordan Raynor tem o livro Redimindo o Seu Tempo, que é excelente. Tem o livro Chamados para Criar, que eu gosto demais. Eu gosto muito dele enquanto autor, enquanto empresário, enquanto podcaster, né? E ele tem esse livro, Maestria, que é sobre vocação. O subtítulo diz o seguinte:
Como encontrar a vocação de Deus para o seu trabalho. E eu tenho pensado muito nessa questão de vocação. É um assunto também que, se você me acompanhar há um tempo, entra ano e sai ano, eu tô aqui pensando sobre esse assunto, sobre a atuação do cristão no mundo, né? E como a gente pode usar a nossa vocação para a glória de Deus. E 2025 é um ano que eu quero focar muito no meu trabalho aqui na internet, né? Eu tô aqui há bastante tempo, mas tem sido bem recente isso de pensar no meu trabalho na internet de uma maneira bem intencional. E eu acredito que o Maestria vai me ajudar, né, a encaminhar essas coisas que eu tenho pensado e também as coisas que eu quero fazer, tenho feito aqui na internet. Então, minha segunda leitura, Maestria, desse autor que eu gosto demais. Vocês viram que tem assuntos recorrentes aqui na minha pilha de livros, né, produtividade, essa questão da vocação, mas tem assuntos novos que dependem da minha situação de vida, do meu momento de vida. E agora eu sou mãe de um bebê de 1 ano, um bebê que antes, né, no primeiro ano, eu foquei muito na questão dos hábitos de sono, né, questão de entender como é que funciona a rotina com o bebê. Então foi um ano de estabelecer alguns fundamentos. Mas agora tô sentindo muito a necessidade de estudar sobre criação de filhos, sobre educação de filhos numa perspectiva cristã. Eu recebo muito a pergunta: Gabi, me indica um livro de criação de filhos, sobre maternidade. E eu devo confessar que eu não estudei ainda, eu não sentei para estudar sobre esse assunto, mas agora que o Timóteo passou ali de 1 ano, eu sinto muito forte essa necessidade de aprender sobre esse assunto. E um dos livros, né, que eu escolhi para estudar no ano que vem foi esse aqui, O Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. Esse livro, eu sei que tem muita gente que ama demais, que ama esse livro, que esse livro, acha esse livro o melhor livro sobre educação de filhos já escrito. E tem pessoas que detestam o Pastoreando o Coração da Criança. Mas eu acredito que, como eu já ouvi de tudo, né, 2 lados aí acerca desse livro, eu pensei, não, eu preciso lê-lo, né? Eu preciso lê-lo até para saber o que concordam, o que discordam, para eu, a partir desse livro, quem sabe, ir atrás de outros livros, ou então, eu amei esse livro, então eu vou fechar aqui com a ideia do livro e vou procurar me aprofundar mais acerca do que o autor coloca aqui. Então, eu vou ler O Pastoreando o Coração da Criança no ano que vem, mas esse aqui fica como um exemplo de livros que eu quero ler. O primeiro que eu vou ler é esse aqui, mas tem uma pilha de livros, né, que eu quero ler no ano que vem sobre educação de filhos, né, sobre criação de filhos numa perspectiva cristã. Inclusive, um outro livro que eu pretendo ler, que já me falaram muito bem dele, esse aqui é bem recente, O Pastoreando o Coração da Criança. Olha, ele é bem antigo, mas esse aqui é recente, chama Prepare Seus Filhos contra os Perigos do Mundo, da Julie Lowe. Eu ouvi, assim, coisas muito boas acerca desse livro. Ele fala sobre vários tópicos atuais, assim. Ele fala sobre bullying, fala sobre preparar os filhos para o relacionamento com a tecnologia. Então, tem muita coisa interessante. Mas esse aqui, assim, o que eu quero ler com toda certeza é O Pastoreando o Coração da Criança. Esse aqui vai ficar assim, se der tempo eu leio esse aqui também. Mas como eu disse, eu quero passear por vários livros sobre essa temática de criação de filhos. E um outro tema que vocês têm visto, que eu tenho amado estudar, que eu tenho falado bastante aqui no canal, é sobre como as redes sociais, a nossa relação com as tecnologias digitais tem nos moldado. Então não é só a quantidade de tempo que a gente fica nas redes sociais, mas como as nossas relações, a maneira como nós pensamos, como o nosso cérebro está sendo moldado por isso. E por isso eu escolhi esse livro aqui, Disruptive Witness, Speaking Truth in a Distracted Age, do Alan Noble. Eu gosto bastante do Alan Noble, e ele é um autor citado por várias outras pessoas que a gente conhece que falam sobre esse assunto. Esse livro a gente poderia traduzir como testemunha disruptiva, falando a verdade numa era distraída ou numa era de distração, né? Então tem tudo a ver com aquilo que eu tenho falado aqui com vocês. E como eu disse, vários autores que eu gosto citam o Alan Noble. Então, esse ano, quando eu li aquele Hábitos de Propósito, que eu fiz um vlog aqui pra vocês, compartilhei muito do livro que ainda não tem tradução, o autor daquele livro fala muito no Alan Noble. A própria Tisha Warren, autora de Liturgia do Ordinário, fala muito nesse autor. Então, eu peguei esse livro aqui e eu quero ler no ano que vem. E aí já une outra meta, né? Que é de ler livros em inglês, me manter lendo em inglês. Então, esse aqui fica
para o ano que vem também. Continuando nessas leituras em inglês, eu tenho um livro aqui, Habits of the Household. Esse livro aqui, teoricamente, tem em português, mas eu achei uma tradução pela editora Central Gospel e não existe mais a tradução em canto nenhum, o livro em lugar nenhum. Então, fiquemos de olho para ver se ele sai por outra editora. Esse livro é do mesmo autor de The Common Rule, né? Aquele livro lá, Hábitos de Propósito, que eu acabei de falar aqui, que eu fiz um vlog, eu vou deixar o vlog falando sobre esses hábitos, 8 hábitos de propósito, aqui nos cards para vocês. E ele escreveu, né? Ele tem lá o livro de hábitos para sua vida pessoal. E esse aqui é sobre hábitos do lar, né? Como é que você pode praticar bons hábitos na sua casa. O subtítulo é o seguinte: Practicing the Story of God in Everyday Family Rhythms. Então, praticando a história de Deus no dia a dia dos ritmos familiares, algo desse tipo, né? Minha tradução aqui, a hora aqui, né? De olho. Então, eu quero ler esse livro, eu já comprei no Kindle e eu quero ler, então, outro livro em inglês, né? Pra eu me manter lendo no idioma, a leitura em inglês, na verdade, falar inglês, ter contato com inglês sempre está na minha lista de hábitos também, de coisas que eu quero aprimorar. Então, ler em inglês é algo que me ajuda muito a crescer aí dentro do idioma. Quase todo ano eu pego um clássico aí, um calhamaço pra ler. Esse ano eu li Mulherzinhas. Na verdade, eu quero ler mais, né? Mas falando aí em calhamaços especificamente, no ano de 2025 eu quero ler um super calhamaço, que é o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu gosto muito dessa história. Eu li uma adaptação quando eu era adolescente e esse vai ser o ano que eu quero ler aí, pegar esse livro para ler a versão original. Como eu disse, é um baita calhamaço. E eu coloquei ele aqui para eu ir lendo bem aos poucos durante o ano. Eu conheço a história, eu assisti o musical, eu li uma adaptação e chegou a hora de eu ter contato com o original desse clássico da literatura universal. E a cada vez que eu leio um clássico, né? Clássico que você enche a boca pra dizer, esse é um clássico. Gente, eu nunca me arrependo, né? Esse ano, como eu disse pra vocês, eu li Mulherzinhas e achei maravilhoso mesmo. Eu queria ter mais tempo pra colocar mais clássicos aqui nas minhas leituras cotidianas, mas eu preciso equilibrar os meus pratinhos, então eu peguei um calhamaço a representar todos eles, né, porque provavelmente eu vou passar aí boa parte do ano de 2025 lendo Os Miseráveis, mas eu já coloquei ele aqui no meu Kindle e vou programar para encaixá-lo nas minhas leituras do ano que vem. O próximo livro é da Nancy Lee DeMoss e eu quero ler esse livro por quê? Porque ele tem a ver com o livro que eu estou escrevendo. Então, o livro é esse aqui, Escolhendo a Gratidão, Sua Jornada para a Alegria. Parece um livro água com açúcar, parece um livro meio... essas teologias ruins que vendem, né? Que vendem que nem água por aí. Mas eu conheço a Nancy Lee DeMoss e ele saiu pela editora Vida Nova, né? Então, não tem como ser esses livros aí que saem, que tem esses títulos, tipo, Escolhendo a Gratidão. Mas esse livro aqui é exatamente sobre isso, né? Então, ele tem esse título que parece esses livros quase que de autoajuda que tem por aí. Mas esse livro é realmente sobre gratidão, tem várias perspectivas bíblicas, né? E aplicáveis também à nossa vida sobre gratidão. Tem devocional para você fazer junto com a leitura do livro. Então, ele tem a ver, né? Fica aí no ar o spoiler para vocês. Ele tem a ver com a temática do meu livro e eu quero lê-lo no ano que vem também. O próximo livro da minha lista é uma releitura. Eu li esse livro tem uns 5 anos já, quem me deu foi o Pedro, e foi o primeiro livro em inglês que eu li, assim, que eu sentei e li o livro inteiro e entendi boa parte dele, e eu lembro de ter gostado muito. O livro é o You Who, Why You Matter and How to Deal with It, da Rachel Jankovic, ou Jankovic, não sei. A tradução seria Você Quem, Por que Você Importa e Como Lidar com Isso. É um livro sobre identidade, ele é direcionado para mulheres, mas ele não é necessariamente para ser lido apenas por mulheres. Ele fala muito sobre como nós podemos encontrar a nossa identidade nesse mundo em que cada pessoa diz que você pode se definir como você quiser, ou nós temos muitas narrativas acerca da mulher, de você precisa ser assim, você precisa ser assado, você precisa dominar o mundo, você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quem é que diz qual é o valor da mulher? Onde está o valor da mulher? Quais narrativas a gente pode observar que querem disputar esse valor da mulher, essa narrativa de valor, essa narrativa do que é realmente ser uma mulher, de onde é que está a identidade, onde é que está a satisfação, onde é que está a realização da mulher. Então ela fala muito sobre isso. E eu acredito que vai ser legal reler esse livro, primeiro pela questão do inglês, né, como eu falei pra vocês, mas também porque eu li esse livro antes de casar.
E eu acredito que quando você casa, tem filhos, no meu caso, que eu ainda estou estudando na faculdade, né? Trabalho também fora de casa, trabalho de home office, mas é pra fora, vocês entenderam? Produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Então eu acredito que hoje eu tenho mais papéis, sabe? E eu acredito que quanto mais papéis você tem, mais narrativas vem na sua cabeça do que de onde é que está a realização da mulher, né? Você tem mais pratinhos para pensar acerca da realização. O que que me realiza, né? Quais são as narrativas corretas acerca da realização feminina? Então eu acho que vai ser uma boa releitura. Aqui é o livro que encerra a minha lista de livros para o ano que vem, mas eu pretendo ler muito mais coisas. Eu coloquei só um livro de ficção aqui, né, nessa pilha, que foi Os Miseráveis, porque ficção, eu vou vendo livros, eu tenho gostado muito de sair por aí, descobrindo livros novos de ficção, de dar uma passeada aqui pela estante, né, especialmente pelos livros do Pedro, e me interessar por alguma história nova. Eu sempre gosto de, no planejamento de leituras, deixar algo pré-estabelecido. Então, eu tenho uma estrutura já para as minhas leituras, para não ficar no deixa a vida me levar, como eu disse para vocês. Mas eu também gosto de ter esse elemento de, eu quero ler uma história mais leve, eu quero ler algo mais complexo, mais profundo. E aí eu vou pegando, a depender do momento em que eu estou vivendo. E eu acho que a ficção me dá essas possibilidades de ler algo a depender do que eu tô vivendo, do que eu quero ler naquele momento. Eu gosto muito de ter essa estrutura rígida e flexível para tudo na minha vida, né? Eu gosto de ter ali algo pré-determinado, mas é bom também que a gente leia o que der na telha de vez em quando. Então eu vou compartilhando com vocês no decorrer do ano, especialmente os livros de ficção, né? Os livros que não estão aqui. Mas deu para vocês terem uma ideia do que eu quero estudar, do que eu quero aprender no ano que vem. E mais uma vez, eu quero te convidar a fazer a sua lista. Se você puder, escreve aqui nos comentários os livros que você quer ler no ano que vem, o que você quer estudar, por que você quer estudar isso, quais são os autores pelos quais você se interessa. Vamos compartilhar as nossas leituras, vamos colocar aí como meta ler mais no ano que vem. Esse ano de 2024, a média de leitura do brasileiro caiu drasticamente, já era ruim e caiu muito. Então vamos levantar essa média aí, especialmente nós cristãos, que somos o povo do livro. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de terminar, eu quero agradecer mais uma vez aos apoiadores lá do nosso clube, no Apoia-se. Por lá, a gente tá lendo constantemente. Então, se você quer ser um apoiador aqui do canal, você me ajuda financeiramente e recebe vários benefícios em troca, inclusive o nosso clube do livro. Então, muito obrigada, pessoal do Apoia-se. E é isso, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.